Quero convidá-los ao Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 12, Marcos 12, versículos 41 ao 44. E eu quero falar sobre o tema dando o melhor para Jesus. Dando o melhor para Jesus. Deixa eu dizer de novo. Dando o melhor para Jesus. Não esqueça. Dando o melhor para Jesus. E eu quero trazer um ensino. Não é uma pregação. É um ensino. Interrogativo. E eu quero começar perguntando para vocês. E claro, cada um responda para si mesmo. Não responda para o vizinho. Responda para você mesmo. Será que, na atual conjuntura, nós, considerados cristãos, estamos dando o melhor para Jesus? Número 2. Será que estamos prontos para que, se não estamos dando o melhor para Ele, a partir de hoje fazê-lo? Interessante que Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Pelo contrário, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Outro dia um moço perguntou para ele: Senhor, são muitos os que se salvam, porque ouviu algumas mensagens de Jesus que ele considerou intransigente. E Jesus disse: porfiai vós por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em outras palavras, Jesus diz: não se preocupe com a vida dos outros. Não se preocupe com as outras pessoas, se preocupe com você mesmo. Você quer ou você não quer me seguir? Marcos capítulo 12, versículos 41 ao 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. E vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante, e, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizera
todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ou sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isto aconteceu no templo. E ele estava lá. Deixa eu dizer outra vez. Ele estava lá. E onde ele está hoje? Vocês lembram da revelação dada a João, lá no primeiro capítulo do Apocalipse, naquele domingo pela manhã, quando João ouviu uma voz, virou para ver quem falava com ele, e quando ele virou-se, ele viu Jesus. Mas antes dele ver Jesus, ele viu 7 candelabros de ouro, que tipifica a igreja na sua plenitude, majestade e glória. Mas João observou direitinho, e Jesus estava no meio dos 7 candelabros ou candeeiros de ouro. Ele estava trazendo uma revelação da sua posição em relação da igreja. Ele está no meio. Então, aqui no templo, ele estava lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, a parte. Capítulo 20, versículo 35, a parte C, diz assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso foi Jesus quem falou. Paulo apenas descreveu a fala de Jesus, que disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como eu disse que a minha mensagem, que meu ensino hoje era interrogativo, a pergunta é: você acredita nisso? Foi Jesus quem disse que coisa mais bem-aventurada era dar do que receber. Mas você acredita nisso? Será que eu acredito nisso? A mente humana, o egoísmo do homem é contrário a este ensino de Jesus. É melhor receber. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer receber. Mas nem todo mundo está disposto a dar. Nem o que é devido. A não ser que seja obrigado. E alguém ainda desvia. Quando foram a Jesus para cobrar imposto, eles foram para acusá-lo e perguntaram: seus discípulos não pagam imposto? Você não paga imposto? E pela lei ele não era para pagar imposto, porque ele era filho, e os filhos não pagam. Mas para que não houvesse escândalo, ele chamou Pedro e disse: lançou um anzol ali.
para a gente pagar o imposto. E veio 2 start, ele diz, olha aqui, glória a Deus. Trouxeram a moeda e diz, de quem? Esta efígie, né? Disse de César. Ele disse, pronto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Tributos. E o que é de Deus? Dízimos e ofertas. Glória a Deus. Jesus pagou para ser exemplo. Glória a Deus. Atos 20:35 está escrito: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Dar significa fazer uma oferta, doar, entregar. E devemos fazê-lo com alegria. E devemos fazer pelo reconhecimento que somos de Deus e que tudo que temos foi Ele que nos deu. Jesus estava lá, no templo. Não por acaso, mas estava ali com um propósito. Um propósito de trazer lições, não só para aqueles que ali estavam na sua época, mas trazer para nós hoje uma revelação muito importante. Para nos dar lições preciosíssimas, para que nós possamos mudar a nossa forma de pensar acerca do reino de Deus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo a sua epístola primeira aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11 e 12, ele diz que tudo quanto ali estava sendo apresentado, tudo quanto estava sendo ensinado, tudo quanto estava sendo escrito, foi escrito para proveito nosso. E ainda advertiu: os que estão em pé, tenham cuidado para que não caiam. Em Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vá juntando as peças. Agora eu quero que você abra Lucas 12, versículos 13 ao 21. Lucas capítulo 12. Versículo 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Aquele homem queria que Jesus resolvesse aquela situação que envolvia dinheiro. Pediu que Jesus mandasse. Mas Jesus, no versículo 14, diz: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem
não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando Jesus falou da vida que não constituía nessas coisas, ele estava falando de qualidade. Ele estava dizendo: olha, não sou contra a riqueza nem dinheiro, muito que alguém possa ter, mas isso não traz felicidade. Uma pessoa não consegue ser feliz porque tem muito dinheiro. Aí o Senhor diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí contou uma parábola para aquele moço e disse: olha, o campo de um homem rico, produzia com abundância. Versículo 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? Ele tinha tanto que nem sabia onde colocava. E Jesus disse, e ele disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Aquele homem estava se sentindo realizado. Aquele homem estava se sentindo feliz e muito abençoado. Porém, versículo 29, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aquele homem se esforçou tanto na vida, aquele homem correu tanto na vida, aquele homem deixou de viver para entesourar, para ter muito, de sorte que agora se orgulhava do patrimônio que possuía, do dinheiro que tinha, que nem sabia o que fazer com tanto. E aí veio uma voz e disse que ele era um louco. Ele esqueceu de ser feliz. Ele esqueceu de viver a vida. Ele esqueceu de amar. Ele esqueceu de ser amado. Ele esqueceu de constituir família. Ele esqueceu de constituir amigos. Ele perdeu os relacionamentos sociais dele. Ele viveu de forma egoísta, só para si mesmo. E de repente a voz disse: esta noite pedirão a tua alma. E o que você preparou? Para quem servirá? Para os herdeiros. Ora, o maior problema da humanidade é que as pessoas pensam que riqueza é ter posição, ter dinheiro, ter patrimônio. É não.
Talvez isso constitua-se pobreza. Ele diz: você é rico para com os homens, mas é pobre para com Deus. Você não tem nada do céu na sua vida. Você não teve tempo para Deus. Vocês lembram da história de Marta e de Maria? Lembram? Claro que lembram. História tão pregada. Observe que Marta nunca tinha tempo para Jesus, mesmo Jesus estando na casa dela. Tem muita gente que mesmo Jesus estando na sua casa, não tem tempo para ele. Está ocupado no WhatsApp. Está ocupado na casa. Está ocupado passando ferro, lavando roupa. Pastor, não tem que fazer tudo isso. Sim, mas pode fazer na presença dele. Não precisa se ausentar dele. Aleluia. Uma irmã espiritual, passando ferro e glória, glória, aleluia, abençoa Jesus. Olha, Senhor, salva fulano, Beltrano, e aqui, olha, passando roupa. E aqui não é espiritual, maldita vida. Se eu soubesse, não tinha casado com um homem como esse, que não tem nem coragem de pagar uma doméstica para varrer a casa, para lavar roupa. Ô infeliz. Mas Jesus estava lá. E foi ele que disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a minha pergunta é: o que você tem ajuntado? Para que ele servirá? Vamos ao versículo 41. Assentado diante do gasofilácio. Gasofilácio. Não era um caixão, como alguém falou um dia de forma desprezível. Não. Era um lugar sagrado, específico. Um lugar que estaria recebendo dos santos os dízimos e as ofertas. Não era um lugar qualquer. Glória a Deus. Às vezes a gente abre a boca e diz coisas que não deve, sem saber que está profanando as coisas sagradas. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus. Ele estava de olho, ele estava observando como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Observe que Jesus estava observando os adoradores. Porque é muito fácil ser um adorador para cantar, para marchar. E aquela música, né? Já é adorador, todo mundo canta. Mas será que essas pessoas são adoradores mesmo? E na hora de adorar a Deus, com seu compromisso, com a sua responsabilidade, com seu dízimo, com a sua oferta, será que continua sendo adorador? Ou se nega a adorar a Deus com seus bens, com a sua fazenda? Então Jesus estava lá, procurando os verdadeiros adoradores. Jesus estava lá, observando como cada um daqueles que se diziam adoradores
traziam as suas ofertas. E o mais importante, ele não estava observando como os demais observavam o exterior. Ele estava observando o interior, o coração de cada um. E ele via o coração e via o bolso também. Ele sabia qual era a motivação deles naquele ato. Porque eles faziam e como eles faziam. Porque uns fazem publicamente para se mostrar. Aleluia. São os legalistas. E fazem barulhos. Mas o Senhor estava observando. Em frente ao gasofilácio. Interessante. Versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre. A Bíblia faz questão, Jesus faz questão de que a mulher, número 1, era viúva. Era uma mulher necessitada. E além da necessidade pela viuvez, porque não tinha quem bancasse as despesas dela, ela ainda era pobre. Não era uma viúva de um latifundiário. Era pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Aleluia! Mas Jesus, irmãos, não se deixou impressionar pelas somas vultosas das ofertas e dízimos dos ricos que ali estavam levando grandes quantidades de dinheiro. Ele não chamou a atenção para nenhum daqueles homens que trouxe muito dinheiro. Não, senhores. Ele chama a atenção para a pobre mulher viúva. Glória a Deus. Aí ele chama os seus discípulos, disse, versículo 42. Vendo, porém, uma viúva pobre depositar 2 moedas, chama os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Como explicar isto? Como explicar isso? Que ela depositou mais do que todos. Sabe por quê? Porque Jesus espera proporcionalidade. Glória a Deus. Ele não se impressionou e nem se impressiona com grandes quantidades depositadas pelos ricos. Mas ele destaca apenas as 2 moedas. E nós vamos entender por quê. Porque a questão aqui em discussão não é o quanto damos, mas o quanto retemos. Não é o quanto você dá, mas é o quanto você retém. A questão não é a porção que nós estamos entregando, mas a proporção do que estamos entregando. Deixa eu dar uma clareza maior disto aí. Você tem 200 reais. Deus lhe dá 200 reais. Aí se você pagar o dízimo, você vai dar 20 reais. Você fica com quanto? Com 180. Ou seja, você fica com 90%. E você deu quanto?
10%. Você só deu 10%. Mas se você tem R$2 e entrega R$2, você fica com quanto? Com quanto? Porque você deu 100%. Você deu tudo. No Calvário, quando o Senhor Jesus foi, Ele fez uma entrega total. Para que fôssemos curados no Espírito, para termos relacionamento com Deus como filho, na alma, para emocionalmente estarmos preparados para atravessar o mundo sem se contaminar com ele, e no corpo para não expô-lo à vitrine de Satanás. Ele se autodoou 100%. Porém, ele disse que só exigiria de nós 10%. Mas aquela mulher, ela foi lá e ela fez um sacrifício. Ela fez uma entrega do tudo que ela possuía. Os ricos colocaram lá no gasofilaço, eles deram as sobras, mas a mulher não deu a sobra, ela deu tudo. Foi um grande sacrifício. Em Provérbios 3:9, Salomão disse que devemos honrar a Deus com as primícias, ou seja, de tudo quanto Deus nos dá. Nós devemos levar para Deus, porque é de Deus, as primícias. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim? Porque de Abel não foi porque um levou o animal, o cordeiro, e o outro levou frutas. Não, irmão. Foi por isso. Porque Caim não podia levar cordeiro que ele não tinha. Ele tinha que levar o que ele tinha. Você não pode trazer o que você não tem. Tem algumas irmãs e irmãos sinceros que dizem: meu pastor, pelo amor de Deus, olha, eu não tive como dar o dízimo, porque eu não recebi dinheiro. Eu digo: você não está devendo nada a Deus. Você recebeu? Não. Você tem? Não. Então você não deve nada a Deus. Você só tem quando recebe. Se você não recebe, você não tem. Aleluia. O problema está no coração. Glória a Deus. Eu tenho 2 salários. Eu tenho um salário pela igreja. E eu tenho um salário pela aposentadoria, pelo governo, tempo de trabalho. Eu dou o dízimo dos 2. E o governo ainda diz: 28% já sai descontado da fonte. E eu nem posso nem discutir. E se não pagar, eu vou preso, ladrão, para a cadeia mesmo. O governo toma, é de direito dele. A igreja não toma. Aleluia. Deus pede. Mas ir para o céu é uma decisão própria, de vontade própria. Para o inferno, não. Você não precisa ter fé para ir para o inferno. Basta não seguir a Jesus. Basta não obedecer a Deus. Aleluia. O dízimo não é uma oferta. O dízimo é uma dívida que cada crente tem para com Deus. O dízimo não é para o pastor.
O dízimo é para a casa do tesouro, é para a igreja. E o pastor administra. Glória a Deus. E não administra só. Aleluia. Aleluia. O dízimo não é o máximo do que você tem, é o mínimo. E devemos devolver a Deus o que lhe é devido. Ninguém tem o direito de administrar o dízimo. Por quê? Porque não é dele. Você administra o seu dinheiro. O seu você administra. Você faz dele o que você quiser. Mas o dízimo, não, senhor. Agora há pouco, coisa de 1 a 2 semanas, estou bem lembrado do dia, o irmão perguntou para mim, disse, pastor, eu posso pegar o meu dízimo, tem umas pessoas necessitadas, e eu fazer umas compras, umas feiras, e levar para essas pessoas com o meu dízimo? Diga, irmão, dízimo, se é dízimo, não é seu. Se é dízimo, é do Senhor. E você tem que trazer para onde você congrega. Aleluia. Outro dia uma irmã me encontrou, me parabenizou, fez aquela festa, disse da admiração que ela tinha por mim, pela obra no Rio Largo, e disse, olha pastor, onde eu estou, aí falou mal e tal. Disse, eu tenho aqui 3 mil reais, eu vou dar lá para a sua igreja, porque eu sei que o senhor vai investir, papapá. Deixei que ela falasse, quando ela perguntou, minha querida irmã, muitíssimo obrigado por tudo, pelo elogio, pela visão do que estamos fazendo agora, irmã. Infelizmente, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Glória a Deus. Mas, pastor, eu digo, posso não, irmão. Eu digo, pense, se o seu marido trabalhasse o mês inteiro, e quando fosse o dia que ele recebesse o salário, ele fosse repartir com a vizinha. A Bíblia diz que o Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes. Aleluia. Então você não pode administrar o seu dízimo, levar para aqui, para ali, para acolá, levar para um irmão necessitado. Não, irmão. Isso é responsabilidade da igreja. E a igreja faz isso. Mas faz mesmo e faz bonito. Glória a Deus. Agora a igreja não pode, o pastor não pode tocar trombeta. Glória a Deus. Eu comecei em uma assistência social aqui na sede, ajudando as pessoas. Aí a notícia, daqui a pouco, dia de segunda-feira, tinha aí 80, 100 pessoas que disseram, rapaz, pense o pastor que chegou do Rio lá, que homem de Deus, que homem bonzinho. A gente vai dar, ele dá 20, dá 50, dá 100, dá o bujão de gás, dá feira, dá não sei o quê, ajuda a gente a reformar a casa. Eu digo, oh, Jesus Cristo. Aleluia. Mas, amados irmãos, Jesus estava lá. Escute, o que é desprezível aos olhos dos homens é glorioso, é grandioso aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, era uma pobre mulher desprezível. Porque você sabe que socialmente o homem vale pelo que ele tem, mas espiritualmente não pode ser assim. E o que aconteceu? Jesus disse que aquela mulher, ela deu uma quantia bem maior do que todos os ricos que ali estavam. Ele generalizou, disse todos.
Por quê? Ele disse aos discípulos: olha, sabe por quê? Porque ela deu tudo que possuía. Sabe por que ela deu tudo que possuía? Porque ela é persona grata. Ela é agradecida. Sabe por que ela deu tudo que possuía? Porque ela acredita em mim, confia em mim e sabe que em glória eu vou suprir todas as suas necessidades. A confiança daquela mulher estava no provedor e não na provisão. A confiança dela estava no Senhor e não estava nas duas moedas. Porque se ela confiasse nas duas moedas, ela ia dizer: eu tenho pouco demais, não tenho como agradecer, eu não tenho como ofertar, o que eu tenho é muito pouco, não dá nem para as minhas necessidades. E ela tinha feito o quê? Tinha gasto as duas moedas e depois não tinha vindo mais moeda. Mas ela deu as duas, e será que ela ficou sem nada? Não. Deus disse: darei 100 vezes mais. Mas o problema é porque nós não acreditamos. E por isso vivemos em dificuldades. Por isso não crescemos economicamente, financeiramente. Vamos ver o que aconteceu entre Abraão e Ló, quando os pastores de ambos brigaram. Abraão confiava em Deus, Ló não. E Deus disse, e Abraão disse: Ló, irmãos somos, irmãos não brigam. Por que é que a gente vai brigar por causa de gado, por causa de dinheiro, por causa de terra? Não, meu filho. Não, meu filho, não briga não. Tem pessoas que brigam por um tostão. Aleluia. Disse: escolha aí onde é que você quer ir. Se for, escolha o norte, eu vou para o sul, o leste, eu vou para o oeste. Escolha, está aí a terra diante de vocês. Aí Ló botou o olho de lula dele, escolheu as campinas do Jordão. Se eu não fosse pastor, eu ia dizer que ele foi burro. Mas eu sou pastor, não vou dizer isso. Aleluia. Ora, ele estava na sombra de Abraão. Ele tinha dito: meu Senhor, longe de mim de fazer uma coisa dessa. Longe de mim. O Senhor só é determinar para onde você quer me mandar que eu vou. A vida faz esses confrontos. Eu uma vez enfrentei um confronto desse. O meu presidente me chamou e disse: olha, Arnóbio, tem para você 3 campos. Você escolha o que você quer ir. Eu disse: meu pastor, longe de mim de fazer essa escolha. O senhor determina para onde o senhor quer me mandar e eu irei. Aí ele riu e disse: é muita responsabilidade para mim. Eu disse: para isso Deus lhe colocou aí. Aleluia. E essa semana eu me lembrei disso e falei com isso com os meus companheiros. Eu digo: se eu tivesse feito essa escolha, eu ainda hoje estaria lá para o sertão. Estava por lá, mas eu não fiz. Deixei com ele. E hoje estou aonde? No Rio Lago. Aleluia. Por quê? Porque o meu coração não está em coisas. Meu coração não está na terra. Meu coração está no céu. E eu levo para Deus o meu melhor. Aleluia. Escuta. A mulher não confiou. A confiança daquela mulher não foi no provedor, não foi na provisão, mas no provedor. Não devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias. Quando a gente vai para a parábola dos talentos, a gente observa que primeiro eles receberam para ter, porque ninguém dá o que não tem. Diga comigo: ninguém dá o que não tem. Então Deus primeiro lhe dá e depois Ele te pede. O que é que Ele te pede? Que você seja fiel. Dízimo, não tem o que discutir. 10%.
Eu ganho um salário mínimo, 10% do salário mínimo. Mas eu fiz um bico e ganhei R$200. Dízimo dos R$200. Que há pessoas que pensam que o dízimo é só daquele salário. E tem outros que dizem, olha, eu não tenho como dar dízimo porque eu estou desempregado. Mas é trabalhador autônomo. Até da mesada tem dízimo. Eu dou uma mesada ao meu filho toda semana. Glória a Deus. E eu digo para ele, dei até um envelope a ele, digo, olha, paga o dízimo. Senão Deus fecha a porta. Palavra de Jesus, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você não consegue ser fiel no pouco, porque é pouco, você nunca vai ter o muito. Aleluia. Então, não devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias. Deus vê o que temos em nossas mãos e Deus vê também o que temos em nosso coração. Observe que no versículo 43, Jesus chama a responsabilidade, a atenção dos discípulos para mostrar a diferença daquelas ofertas, da pobre e dos ricos. E depois ele esclarece, dizendo no versículo 44, que eles, que deram muito, estavam dando aquilo que lhes sobrava. Mas aquela que estava dando apenas 2 moedas, estava dando tudo que ela possuía. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a ser fiel no pouco, para que Cristo nos coloque no muito. Sabe por quê? Porque senão vamos arrumar as desculpas. Olha, não dá para dar, pastor. Não dá para dar porque eu ganho muito pouco. E se você ficar desempregado, vai ganhar quanto? Ah, não vou dar não esse dízimo. É dinheiro demais. Quem ganha R$500, deve ou não deve pagar o dízimo? Mas é pouco. É. E se não ganhasse nada? Então é R$50. Se você ganha 500, não tem coragem de dar 50, aí eu pergunto, e se você ganhasse R$30.000, quanto é R$30.000, o dízimo de R$30.000? 3.000. Aí você pegar 3.000 e dizer, rapaz, 3.000, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, vai chegar outubro, 10 meses, dá 30.000. É muito dinheiro. 30.000 dá para comprar, dá para dar entrada num carro novo. Vou dar não. Espera aí. 3.000 dou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 500. E já está bom demais. O que é isso? Infidelidade. Isso é resto. Deus não é esmolé, não quer o resto de ninguém. Ou você é fiel ou é infiel. Ou dá o que é devido ou não dá nada. E fica aí sentado em cima do dízimo dos irmãos que são fiéis. Porque a gente senta em cima de dízimo. A gente é iluminado pelos dízimos. Vocês ouvem a minha voz por causa do dízimo. Amém. Vamos nos colocar de pé.